parece? Pô, os Estados Unidos está arregando, né? Está voltando atrás. Não, tá? Não é isso. Se fosse o caso, eu chegaria e falaria numa boa que não, realmente os Estados Unidos está arregando, está voltando para trás. Não, mas na verdade, isso foi falado desde o início. Ficou bem entendido e subentendido que se eles não conseguissem mudar o regime, ou era mudar o regime ou era botar uma liderança que aceita. Eu, particularmente, preferia 1000 vezes que tirassem esse regime dessa guarda revolucionária. Sou completamente favorável a isso, né? Mas, infelizmente, isso provavelmente não vai acontecer. Isso, vai lá, o pessoal que tá mordido, e vai lá no Farinhaço, lá. O Farinhaço tá falando que o Irã tá ganhando a guerra. Corre pra lá que lá é o seu lugar, tá? O pessoal que tá no chat aí. Então, é isso, basicamente, tá? O que tá acontecendo é isso. Não vê quem não quer. Daqui a 2, 3 semanas vocês vão chegar e falar, é verdade, você falou, tava certo. É lógico, é óbvio que tá certo, né? Então, agora, o Trump achou um pessoal lá que ele pode conversar. Eu não sei quem é esse pessoal. Eu não sei se esse pessoal tem poder para negociar em nome do Irã, porque lá a coisa está fragmentadíssima. Então, você tem grupos de comando, cadeias de comando que pensam diferente umas das outras. Na verdade, o pessoal tá vendo que se não afrouxar ali, se não começar a conversar, vão morrer, basicamente. É isso, tá? É que nem eu falei. Os caras soltam 100 mísseis no Irã, cai 150. Se você jogar 100, cai 110. É capaz de aparecer míssil. Os caras, para conseguir furar o bloqueio em Israel, tem que jogar um monte lá e jogar os balísticos mais difícil agora. O balístico é difícil mesmo. Até os balísticos que caem na Ucrânia também são... A maioria cai. É difícil interceptar. Míssil balístico é difícil interceptar, né? Israel provavelmente já gastou muito suas defesas antiaéreas, mas ainda tem bastante, tá? Agora, o Irã não tem nada. Então, o pessoal tá no chat brigando aí, né? Bom, fica à vontade, fica à vontade, tá, pessoal? Fiquem à vontade para brigar aí. Quem quiser brigar por causa do Irã, né? Quem acha que vale a pena, né, defender o regime ayatollah, a preferência, né, é que nem cada um tem o seu, né? Então, aí a gente tem uma situação agora que começa a acontecer, que é a seguinte, tá? Deixa eu só verificar aqui. A gente tem agora a situação que eu até fiz essa thumb aqui, porque aconteceu agora. Agora parece que apareceu um ayatollah ali, ou um pessoal para conversar que está mais inclinado a fazer as vontades americanas, né? Deixa eu mostrar aqui só um pouquinho, tá? Eu vou ter que tirar essa daqui, vou ter que colocar outra no lugar. Menos caos, pessoal, se acalmem. Menos caos, menos magia do caos aí, sabe? Marcos Lemão. Esse canal que está fazendo uma análise mais simples e direta, sem pender para nenhum dos lados. Não, eu particularmente, eu tenho lado, eu não torço para o Irã, né, vamos dizer assim. Né, mas eu tô sendo realista, você tem que ser realista na questão. Se eu estivesse torcendo pro Irã, tá, em relação à situação, eu ia ser realista e falar, o Irã tá ferrado, né, mas não é a questão. Tá? Mesma coisa. Qualquer situação. Por exemplo, quando os Estados Unidos atacou o Iraque, eu fui contra. E eu vi que, foi covardia. Do jeito que foi, eles entraram, fizeram o que quiseram, né?
Em outros canais realmente está ocorrendo um tipo de fã-clube balístico para o Irã. É que o pessoal não gosta de Israel. Então, o ódio que esse pessoal tem de Israel é o que faz eles defender qualquer coisa que não seja Israel. Pode ser até o Irã dos Ayatollah, da polícia dos costumes, que espanca a mulher até a morte. Para eles não interessa. Então eu vou bloquear aqui, ó. O pessoal tá falando que eu odiava Israel. Não, não odiava Israel. Eu criticava há 7, 8 anos atrás, tá? Eu criticava algumas políticas relacionadas ao sionismo, tá? São coisas bem diferentes. Agora, você virar um antissemita, virar um antijudeu, não vou nem usar o termo antissemita, porque o pessoal não acredita nessa palavra, virar uma pessoa que odeia gratuitamente, cara, eu me afastei de todo e qualquer tipo de gente que tem esse padrão aí de pensamento que eu acho que é extremamente tóxico, nocivo e fadado à derrota completa. Tá? Vamos ver aqui. Tá? Eu vou. Agora tem uma outra notícia também, que é a questão da OTAN. Né? Tá? A OTAN agora parece que vai entrar. Né? O pessoal parece que não está entendendo. Meu, entenda uma coisa: o Irã tá ferrado, não tem o que falar. O Irã tá totalmente zoado. A situação lá, assim, que pena pelo povo iraniano, que é o povo que, não pelo Estado, o Estado, esse regime sanguinário aí, para mim, sinceramente, tem mais é que se ferrar. Né? Agora, o povo iraniano, que sofre na mão desse pessoal há muito tempo, né, é o que está penando aí, isso está sendo bem complicado. Tá? O povo iraniano está precisando de uma mão. Né? Veja bem, como disse aqui, Irã é muito baixo ficar atacando civil. Cara, os caras mataram. Eu não sei se vocês entenderam o que aconteceu. Tá? Foram números das agências internacionais de qual lado for. No mínimo, 43 mil pessoas foram exterminadas na rua porque saíram para protestar pacificamente. Tá? Das piores formas. Alguém acha isso normal? Sabe o que eu gostaria? Assim, ó, se eu fosse presidente, se o rei Dom Antônio César de Avis fosse o rei do Brasil e eu tivesse poder para mandar aqui, concedido pela autoridade, vamos falar assim, sabe o que eu fazia? Eu pegava essa turma e deportava para o Irã. Deportava. É o que eu faria. Uma pessoa que está aqui no Brasil fazendo isso, pô, eu sou pró-Rússia, pô, legal, vai para lá, linha de frente, vai para a linha de frente lá na Rússia. Eles estão precisando. Tá morrendo mais russo do que estão conseguindo repor agora no último mês. Isso são números oficiais. Não estão conseguindo. Foram 8 mil mortes a mais do que eles conseguiram repor. Tá? Então, que morre 1.000 por dia, é linha de frente, os caras. A Rússia já está numa situação que eles estão jogando o pessoal para morrer para não voltar e dar problema lá na Rússia, porque a Rússia tem histórico no Império Russo, depois da Primeira Guerra Mundial, e também na queda da União Soviética, depois da Guerra do Afeganistão. Nas duas vezes o pessoal voltou da guerra e deu golpe de Estado e derrubou o governo. Primeiro fizeram a Revolução Bolchevique e depois derrubaram a União Soviética. Tá? Então o que a Rússia está fazendo, o Putin? Está mandando para morrer, basicamente. Tem que morrer o máximo possível agora, né, para não dar problema como voltar. Quem defende terroristas são bandido, claro, o cara. Não, assim, ó, às vezes o cara não é bandido, às vezes o cara é só covarde mesmo. O cara é covarde. Ele vê o outro sendo atacado injustamente, tá? E ele acha certo. Eu quero lembrar uma coisa. Aconteceu 7 de outubro em Israel. Tá? O pessoal invadiu lá Israel, matou 1.500 pessoas. Israel começou uma operação em Gaza. A operação começou aos poucos. Tá? Começou aos poucos. O que Israel fez? Acertou uma embaixada do Irã na Síria. O que o Irã fez? Atacou, jogou um monte de mísseis em Israel, em várias levas. E aí começou a palhaçada. Então é bem diferente você atacar uma base num outro país, tá? Do que você atacar o próprio território
de fato. Então quem começou a parada toda foi o Irã, basicamente. Primeiro financiando terrorista, sustentando o Hamas e o Hezbollah, né? E depois atacando diretamente o território israelense. Agora estão aí, não é isso que eles queriam? Eles não estão lá chamando para porrada há um tempão? Vem aqui, vamos atacar, vamos invadir. Nós vamos destruir Israel, porque nós vamos destruir a América, porque Israel é o pequeno Satã, porque a América é o grande Satã. É isso que eles falam, é a propaganda estatal. Tá? Esse pessoal que acredita nessas ladainhas, que nesse babaca que eu acabei de bloquear aqui, devia ir para lá. Vocês que odeiam Israel, vocês que odeiam as pessoas ali, estão fazendo o que aqui? Vai para lá, cara. Teu lugar é no Irã, não é no Brasil, não é na América, não é no Ocidente. Você gosta tanto da Rússia, vai lá. Eles estão precisando de soldado para pôr na linha de frente lá. Cara, te dou a maior força, cara. Por mim, eu pegava toda essa galera, fretavam 50 aviões e mandava tudo para lá. Toda a turma que está assistindo Farinhaço agora. Botava todo esse pessoal fretado. São 6.500 pessoas. Colocava... Quantos aviões dá? Não sei quantos aviões dá, mas uns 30 aviões acho que vai. Tá? Os 30 aviões aí, enche, manda para esse pessoal tudo para lá, cara. Que maravilha, manda para... Ó, Rússia, manda para o eixo. Rússia, Coreia do Norte e Irã. Cara, perfeito. Sabe? Porque assim, o pessoal sai daqui, sabe o que ele vai fazer? Vai pedir um Mac, vai pedir um Burger King. Mas daí ele vem na internet, os Estados Unidos, não sei o quê, odeio americano, né? Com o burgerzão na mão, né? Jogando PlayStation, jogando Xbox. É assim, cara. Roblox, qualquer porcaria que eles gostam aí. É isso, cara. É uma hipocrisia do cacete. Eu acho que esse termo nazismo se aplica na atual Israel. Se aplica, sabe aonde? Na Rússia do Putin. O Dugin, que é o cara que é o guru ideológico dele, o cara era admirador do Hitler. É o cara que planejou, falou, temos que atacar a Geórgia. Aí o Putin foi lá e atacou. Temos que atacar... temos que tomar a Crimeia. Aí o Putin foi lá e tomou. Temos que invadir a Ucrânia e agora invadir a Europa. Aí foi tentar, sentou na boneca, porque a Ucrânia realmente se tornou o grande laboratório ali das armas ocidentais, com apoio do Ocidente, sim, mas com os ucranianos lutando. Porque desde a antiga União Soviética, desde antes, se você conhecer a história da Ucrânia, você vai ver que o povo mais forte que sempre teve no Império Russo, na União Soviética, foi aquela região que se chama Ucrânia. Tá? Na verdade, a Rus era de Kiev, para você ter uma ideia. Rus de Kiev. Não é Kiev da Rússia. Era a Rússia que era de Kiev. Tá? É muito mais antigo Kiev do que Moscou. E os caras são guerreiros. Tá? Se tem um povo que é guerreiro, que eu respeito, que eu admiro, são os ucranianos. Tá? Esse povo merece, sim, tirar o chapéu. E eu tenho assistido as notícias da guerra, tá? A Rua é testemunha aqui. Não tem um dia que eu não vejo, porque é um troço que é uma injustiça do caramba, tá? Eu 4 anos assistindo todos os dias. Eu acompanho, eu tô vendo o que esse pessoal tá fazendo. Hoje a Rússia fez um dos maiores ataques, lançou mais de 1.000 drones contra a Ucrânia. Só alvo civil. Você acha que a Ucrânia faz a mesma coisa? Não. Ela atinge alvos militares e infraestrutura que é relacionada que é usada pelos militares. Podia soltar, também consegue lançar 400 drones, podia pegar uma cidade ali e dizimar, igual a Rússia fez com centenas de cidades ucranianas. A terra arrasada, bombardeia tudo e depois a gente começa a entrar. A Rússia é uma máquina de destruição na Ucrânia, só isso. Então, se tem alguém que se aproxima do que o nazismo fez, não é Israel, é a Rússia. Tá? Você quer comparar por causa de Gaza, não. Eu sempre fui a favor de discutir as questões. Essas questões todas relacionadas à questão de 2 estados, que era para ter sido criado em 1948, tá? Só que os árabes e os palestinos não quiseram. E depois tentaram invadir Israel, depois de alguns anos, na Guerra dos 6 Dias, e, adivinha só, se ferraram de novo. E aí, por isso que não tem 2 estados. Porque o que o mundo decidiu, tá, depois da Segunda Guerra,
eram os 2 estados, mas eles não quiseram, tá? Vamos deixar bem claro aqui os pingos nos is, tá? E agora se fazem de vítima. Detalhe, a Palestina ficou do lado, a Palestina na época do Império Otomano, ficou do lado dos alemães na Primeira Guerra, e assim como na Segunda Guerra, na Primeira a Alemanha também atacou primeiro, sem motivo nenhum, porque os caras lá do alto escalão começaram a ficar com medo, porque a Rússia estava ficando muito forte, a Inglaterra e a França do outro lado estavam ficando muito fortes, então nós vamos atacar, basicamente. Aí começou a Primeira Guerra Mundial. Adivinha do lado de quem que os palestinos ficaram, os otomanos? Ficaram o Império na Primeira Guerra, perdão. Ficaram do lado errado, como sempre. Perderam a guerra. Quando você perde a guerra, você se ferra, basicamente. Foi o que aconteceu. O território passou para domínio britânico. Beleza, já havia um acordo pré-estabelecido de criar o Estado, um Estado para o povo judeu na Palestina. Tá? Que é o objetivo da existência da Federação Sionista na época. Você pode gostar ou não pode gostar, é um direito seu, mas existia para isso. Oi? Na Segunda Guerra, tá? Deixa eu colocar aqui o nosso conteúdo da Esfera, que agora tem mensal, tá? Tem mensal, vou deixar aqui na tela, QR Code. Na Segunda Guerra, tá? Também, adivinha se os caras, adivinha só se o pessoal lá da Palestina, adivinha o lado de quem que eles ficaram? Adivinha se eles foram, adivinha se não tinha lá o pessoal do bigodinho da Alemanha lá indo fazer reuniãozinha com o pessoal lá na Palestina. Então, complicado, né, pessoal? Então a gente tem que fazer uma leitura apurada. Então, quando você perde uma guerra, tem consequências. Veja bem, um ponto que eu acho bem importante que tem que ser considerado aqui, tá? Olha, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde e esses países ficam do lado da Alemanha e perde, cai o Império Otomano, ainda surge o nacionalismo turco, consegue resgatar a parte da Turquia e ser a Turquia que é hoje, tá? Conseguiram manter a Turquia. Mas a ideia era destruir mesmo, porque o Império Otomano era um problema há muito tempo já. Desde as cruzadas aí, né? Desde muito tempo já que já tinha esse problema. E beleza. Tá. Perderam a guerra. Aí vem a Segunda Guerra. Tá. Os caras vão lá e se aliam, tentam ficar do lado dos arianos. E pior que não é o Suassuna. Bom se fosse. Né? Não, tentaram ficar do lado do pessoal da Alemanha de novo. Beleza. Aí o que o mundo fez? Acabou a guerra, a Alemanha perdeu, a gente sabe a história. Aí o que o mundo faz? Cria a ONU, para poder ter uma organização que decidisse por todos, ali, que todos pudessem fazer, enfim, discutir. Mesmo os perdedores da guerra, que entraram ali em pé de igualdade. Se fosse eu, já não entrava em pé de igualdade, não. Tá? Você perdeu, você fica bem quietinho aí, você é segundo plano. Tá? Se você fez guerra com o mundo, você vai levar aí uns 20 anos para ver se a gente vai confiar e deixar você ter voto igual o pessoal ali. Tá? Eu, particularmente, meu instinto é esse, meu impulso é esse. Mas não, os caras foram lá, deram igualdade para todo mundo. Aí fizeram uma votação com o mundo inteiro participando se vamos criar ou não o Estado de Israel. Teve a votação, venceu, aliás, com o voto do brasileiro, né, que foi o voto que decidiu, o Aranha, fugiu o primeiro nome dele, Oswaldo Aranha, né, acho que é. E foi decidido, cara, vai criar uma nação com 2 estados naquele território de Israel e Palestina. Aí os caras que estavam lá, tá, na época os árabes, o Egito, os países ao redor, não concordaram. Fizeram biquinho, não concordo. Tá? Aí o que aconteceu? Dane-se, basicamente. Vocês não concordam? Dane-se. Vocês perderam a votação, a ONU decidiu, os países votaram, tá? Vocês já nem tinham que estar votando porque perderam a guerra, mas nós deixamos vocês votar, participar, e
vocês ainda estão querendo criar problema. Beleza, tá? A Primeira Guerra e depois na continuidade, né? Então, esse é o ponto. Tá bem simples aqui para você entender o lado certo, tá? E beleza. E aí foi isso. Aí o que aconteceu? Com o tempo, o pessoal do Oriente Médio entendeu que o Ocidente vale a pena fazer negócio com o Ocidente. Pô, os países que estão lá fazendo negócio com o Ocidente estão melhores financeiramente. Dubai, Catar, Dubai, Emirados Árabes, no caso, né? Os Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi ali dentro, os outros Emirados dentro dos Emirados, que são cidades-estados, né? Aí você tem a Arábia Saudita, você tem todos os países. Tá? Posso não concordar com os modelos de governo lá dentro, mas eles entenderam que ser, qual que é o termo, minimamente civilizado era bom, né? Vamos ser civilizados, vamos agir igual gente, né? E vamos fazer negócio com o Ocidente. Fizeram negócio com os tão bens. Aí começaram a entender que, pô, tem uns caras aqui dentro que os caras são osso duro, esses caras vão dar problema. Aí adivinha o que aconteceu? O caldo entornou pro lado do Shah dentro do Irã. Tá? Então, aí entrou a Revolução Islâmica e virou o que virou. E aí os caras de lá para cá só se radicalizaram, dizendo, agora essa briga é nossa, nós vamos explodir Israel, nós vamos destruir Israel, nós vamos acabar com Israel, nós vamos... Estão chamando pro pau há 50 anos, basicamente. Não era isso que eles queriam. Tá aí o resultado. Agora estão lá, enfim, tendo o que eles pediram, basicamente, que é o confronto direto. Né? Quando você chama e fica insistindo, é isso que acontece. Tá? E agora estão lá nessa situação. E digo mais, tá? Com apoio de minoria da população. Eles governam com mão de ferro. Aquilo ali não é uma democracia, nunca foi. Tá? Não é a maioria que apoia o regime. Tanto é que a gente viu as cidades do Irã tomadas agora no começo do ano. Como é que eles conseguiram conter os protestos? Mataram 43 mil pessoas, porque é só isso que terrorista sabe fazer. Matar gente inocente, basicamente. É botar medo, dominar pelo terror. O ápice da existência do Hamas, qual foi? O 7 de outubro. Para que o Hezbollah serve? Para jogar foguete em Israel. Tá entendendo? Os caras vivem para matar os outros, cara. E alguém ainda aqui no Brasil, que não tem esse tipo de coisa, consegue defender essa patifaria toda. Tá? Então, aí é complicado, né? Mas eu tô gostando do que tá acontecendo, né? O pessoal do iraniano tá em casa, torcendo lá, cai uma bomba. Caiu uma lá bem caiu uma bomba bem do lado da casa do cara, mas acertou a base da polícia dos costumes. Porque eles estão fazendo assim, né? Eles só atiram aonde tem que atirar. Aí o cara tá dentro de casa, explodiu, ele parece que comemora um gol, mas tem que comemorar em silêncio, porque o pessoal tava comemorando abertamente, não sei se vocês viram isso, e aí o pessoal da polícia dos costumes começou a atirar nas janelas da Guarda Revolucionária, quer dizer, começou a atirar nas janelas das casas dos iranianos, porque eles estavam comemorando cada vez que um alvo dentro do país era atingido. Porque os caras estão fazendo opressão pesada dentro da própria população desde 1979. E só se intensificou nos últimos anos, não foi melhorando. Só piorou. Aí o cara não pode nem torcer lá dentro. O cara tem que ficar lá, tipo, daquele jeito, né? Burca, a mulher, o cara tem que... Né? Não, no mundo inteiro, os iranianos estão todos comemorando. O pessoal que sai do Irã dá graças a Deus. É igual você conseguir sair da Venezuela. Tá? Os únicos negócios... Quem que começou os protestos? Você sabe? Você sabe quem começou? Foram os comerciantes de telefones celulares no Bazar de Teherã, no Gran Bazar de Teherã. Tá? Porque o governo só tomava decisão ruim para a economia e
eles fizeram uma política lá de desvalorização da moeda que fez esse pessoal ver os produtos dele, de repente, cair, perder muito dinheiro de uma vez só. E aquilo lá foi a gota d'água, depois de muita opressão, muito tempo, de sacanagem, os caras... Basicamente, pô, você imagina só, você é um iraniano. Teu país é totalmente sancionado, não pode fazer negócio direto com o mundo inteiro, tá? Porque o teu governo fica criando problema pro mundo, basicamente, querendo guerra com o mundo. Aí, você tá lá dentro do Irã, e você não pode fazer negócio, tem que operar só se for fazer alguma coisa no mercado negro. Os grandes bolsões do mercado são totalmente controlados, principalmente o petróleo, pelo Estado. E ao invés deles venderem, porque eles têm bastante petróleo, vendem bastante petróleo, tá? 90% fica naquela ilha ali que fica no Golfo Pérsico, ali perto depois para dentro, depois do Estreito de Hormuz, né? No caso, para dentro. Os caras fazem o que com o dinheiro? Eles sustentam exércitos em outros países. Eles não aceitaram o exército iraniano. O Irã já tinha exército, mas o exército não era muito confiável para os ayatollah. Eles criaram a Guarda Revolucionária Islâmica. Guarda Revolucionária, só que em vez de bolivariana, você escreve islâmica. Tá? Guarda Revolucionária do regime. É isso, basicamente. Tá? Aí eles criaram um exército, um segundo exército, e tiraram poder, foram gradativamente tirando poder do exército iraniano e dando poder para a Guarda Revolucionária. Aí eles criaram esse segundo exército para proteger o regime, que é um exército de terror. É terrorista que tá ali, é tudo terrorista, basicamente. Se você soltar um cara desse com uma bomba em Nova York, o cara vai explodir tudo. Na primeira oportunidade, vai sair matando gente, dando facada, dando tiro. É isso, tá? Aí, você tem também, além disso, né, você tem também os caras sustentando o Hamas na Palestina, bancando um exército. Eu não lembro quantas pessoas tinham no Hamas, era 40, 70 mil, não me lembro. E o Hezbollah, que eram mais de 100 mil no Líbano. Os caras pagam 2 exércitos paralelos fora do país. Imagina se fosse no Brasil. Tá? Com a polarização que a gente tem hoje, né? E a gente tivesse aqui uma ditadura de qual lado fosse, e ao invés de sustentar a população com o dinheiro do petróleo, o dinheiro do minério, o que for, ficar sustentando o exército de terrorista em outro país para criar problema para eles próprios, basicamente. Tá? E aí, beleza. Aí o Irã conseguiu o que queria, foi atacado, né? Provocou, aí foi atacado. Aí, agora... Aí o que eles fazem? Vamos atacar Israel, vamos atacar os Estados Unidos? Não. Eles atacam todos os vizinhos deles, basicamente. Todos os vizinhos. E não adianta, esses dias um cara veio com uma palhaçada pra mim. Porque ele atacou onde tinha base americana. Não, mas ele não atacou as bases também, até conseguiu acertar ali algumas, a maioria foi interceptado, ou errou, mas eles atacaram hotéis, shopping centers em Dubai, eles atacaram civis, aeroportos, fecharam vários aeroportos nesses países. O que eles fizeram? Eles não dão valor nenhum à vida humana. E outra, o que eles sabem fazer é, mais uma vez, terrorismo. O Irã é um estado que vive de terrorismo. O que eles sabem fazer é terrorismo. Só isso. A única coisa que o Irã sabe fazer, o estado, não o país Irã, mas o governo iraniano, esse governo que está aí, é terror. Tá? Então é para todos os lados. Fomos atacados, vamos atacar o cara que nos atacou? Não, a gente é muito fraco para isso. Então a gente vai atacar os vizinhos aqui, que tem menos exército, não tem condição de nos atacar. Vamos atacar todos eles, porque eles fazem negócio com os Estados Unidos. Tá? Agora imagine você. Você tá ali, você tem uma empresinha ali e tal, tá ganhando seu dinheiro, né? Começa a prosperar. Aí você tem um fornecedor que briga com o seu vizinho. Tá? Seu fornecedor forte ali, que faz negócio com você, que compra bastante de você. Tá? Esse é o cara grande do mercado. Aí, o seu vizinho briga com o teu fornecedor. Aí teu fornecedor, aí eles começam a se atacar mutuamente.
Aí o teu vizinho, não, você faz negócio com esse cara, vou atacar sua casa também, vou atacar você. É isso que o Irã fez com todos os países ao redor ali. Tá? Bahrein, Omã, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, até a Turquia levou. Tá? Aí eles pararam um pouco, Jordânia. Né? Então todos os países ao redor, meu amigo, eles atacaram gratuitamente. Quer dizer, eu não sei o que alguém tem na cabeça que não consegue entender que aquilo é uma nação terrorista. Tá? A nação, me refiro ao Estado, a estrutura, o poder. Tá? Então, não o povo. Quando eu falo, vamos separar Estado de nação. Tá? Mas a estrutura, o poder, o Estado, está nas mãos de radical fundamentalista que considera, inclusive você que está aqui no Brasil, o problema do mundo, o Satã. Você é o Satã. E sabe como que eles se chamam, os Ayatollah? O reflexo de Deus. É o que significa Ayatollah, basicamente. O que é Ayatollah? O reflexo de Deus. O cara, pô, aí fica complicado, tá entendendo? Essa que é a questão.